Galera, acabou. O capítulo 232 é o último capítulo de Chainsaw Man e eu ainda tô tentando processar o que foi esse final. Porque o capítulo 232 fecha a história de um jeito que não tem a pretensão de agradar todo mundo, porém retoma ao ponto-chave que é o sonho do Denji. Será que se ele tivesse uma segunda chance, ele conseguiria viver uma vida normal? Será que valeu a pena o sacrifício do Potita em dar ao Denji a oportunidade de ter a vida que ele queria? Galera, finais nunca vão agradar a todos, são fato. Mas, independente da opinião pessoal, é importante entender se o final é coerente com a obra e qual é a mensagem que o autor quer passar. E esse final tem muito a ver com a ideia de segunda chance. Aliás, quem não gostaria de ter uma segunda chance de poder fazer as coisas diferentes? Fique comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou destrinchar esse capítulo página a página e enfim veremos se o sacrifício do Potita realmente era o caminho para a felicidade do Denji ou não. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 232 de Chainsaw Man, o último capítulo do mangá. Pois é. Esse vídeo demorou bastante porque eu tive 2 semanas bem intensas no trabalho e várias outras coisas aconteceram na minha vida pessoal. E eu só não desisti de fazer esse vídeo porque depois de todos esses anos falando de Chainsaw Man no canal, eu não podia deixar de fazer o vídeo do último capítulo, né? Mas enfim, é por isso que eu falo que hoje em dia se tornou insustentável fazer o review semanal de qualquer mangá. E por isso eu vou ter que começar a fazer as coisas diferentes a partir de agora. Porque não tem jeito, a vida é assim mesmo. Às vezes, mudanças são necessárias. Mas enfim, se você puder apoiar meu trabalho no canal, você pode fazer isso se tornando membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas quem não puder, só de se inscrever, comentar, curtir o vídeo ou comprar os mangás de Chainsaw Man pelo meu link na Amazon já é uma grande ajuda. Ainda que não tenha mais o review semanal do mangá, eu ainda tenho planos de continuar falando sobre Chainsaw Man. Eu tenho pelo menos uns 4 vídeos na minha cabeça, então por favor, não me abandonem. E galera, o mangá acabou, mas ainda tem muito anime pela frente. Enfim, sem mais delongas, no capítulo anterior, o Potita se devorou e apagou a sua própria existência porque queria que o Denji tivesse uma vida melhor. E como consequência, o Potita reescreveu a realidade e tudo retornou a um estado anterior. Mas será que o sacrifício do Potita foi em vão? Bom, o capítulo final começa em um dia chuvoso, na cabana onde o Denji morava, e ele ainda usava um tapa-olho e tossia sangue por conta da sua doença cardíaca. Denji tinha a sensação de que tinha acabado de acordar de um sonho, só não conseguia definir se era um sonho bom ou ruim. Denji olhou pro lado de fora da cabana e, pensativo, disse que queria ter mais sonhos bons, tipo comer com uma garota, jogar videogame e ter um cachorro. E aqui se trata de um resquício de memória do Potita que ele tratava como seu cachorro. E fica claro que, mesmo que a realidade tenha sido resetada, o Denji continua tendo desejos simples, que envolvem ter uma vida normal. Nesse momento, os seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta, e isso me fez lembrar quando Potita, em sonho, dizia na parte 1 pro Denji não abrir a porta. E realmente se revelou uma péssima ideia abrir aquela porta, porque a história se repetiu. Denji foi levado pro armazém pelo velho da Yakuza, que disse que queria o poder de um demônio, enquanto o demônio zumbi disse que queria a morte dos caçadores de demônios, assim como na parte 1. E aí, repetindo a história, Denji tomou uma facada no peito por um zumbi e foi deixado pra morrer. Denji chega num ponto em que parece aceitar o fim, como se estivesse convencido de que nada de bom aconteceu na vida dele, mas aquilo deveria ser o que um cara como ele merecia. Denji tentou se agarrar a um último pensamento feliz pra morrer em paz. Acreditando que o seu último sonho era com uma mulher nua, eis que aconteceu a virada mais insana do capítulo. A Power surgiu do jeito mais Power possível. Barulhenta, caótica, rindo que nem uma maluca, gritando sangue, sangue, sangue! E matando todos os zumbis. Galera, quando eu vi a Power de volta no último capítulo, eu tive um surto, porque eu amo a Power. Como eu já tinha adiantado pra vocês no review do capítulo 231, existiam fortes indícios de que o Potita havia resetado tudo. Então, havia margem pra que personagens que morreram na parte 1 estivessem vivos agora. Até porque eles tinham uma existência independente e anterior ao Chainsaw Man. Ah, mas eu não gosto desse tipo de final em que o personagem que morreu volta. Foda-se.
a Power tá de volta. Eu não tô nem aí. Eu tô feliz que a Power voltou e de novo vai poder fazer parte da vida do Denji. Até porque não vamos esquecer que ela foi uma pessoa muito querida e importante pra ele. E já que o Denji não vai ter mais o Pochita, que bom que a Power vai estar com ele. Mas enfim, voltando. Depois de matar os zumbis, Power deitou em cima do demônio zumbi, observando o Denji que estava morrendo. Power decidiu poupar a vida do Denji por ele ter cheiro de cachorro e decidiu fazer um contrato. Enquanto ela lhe deu sangue para viver, em troca, o Denji será da Power para sempre. E aí, é muito interessante que, nessa nova versão da história, quem salvou a vida do Denji não foi o Pochita, mas sim a Power. Ou seja, é como se ele estivesse predestinado a passar por essa experiência de quase morte, por causa de uma cilada armada pelo velho da Yakuza, mas o Denji seria salvo de qualquer forma nas duas versões da história, só que dessa vez pelo demônio do sangue. Denji mal teve tempo de processar direito o que estava acontecendo, porque o capítulo emenda em mais uma reviravolta. Uma corrente surge do nada, ferindo a Power, e alguém aparece na entrada do armazém. Na versão original da história, quem aparecia era a Makima, que havia ido ao local para matar o demônio zumbi. E essa pessoa que chegou no armazém também tinha ido com o mesmo propósito. Mas como ela presumiu que o demônio zumbi havia sido morto pela Power e pelo Denji, ela decidiu que os dois poderiam ser úteis e que, de agora em diante, os dois iriam pertencer a ela. É lógico que a Power, o demônio do sangue pica das galáxias, não ia concordar com uma coisa dessas e partir pra cima dessa pessoa com uma confiança absurda de que era forte o suficiente para bater de frente até com deuses. O problema é que a Power estava lidando com a Nayuta, que meteu um bang pra cima dela, e como resultado de uma derrota óbvia, Denji e Power foram obrigados a ingressar na segurança pública. E nisso vemos os doguinhos, que eram originalmente da Makima, fazendo festa pra Power e Denji. Mas não eram só eles que estavam lá. Pra irritação da Power, o Miauzinho estava super apegado a Nayuta, e essa é mais uma prova de que a linha do tempo original influencia diretamente a nova linha do tempo. Uma das coisas que gerou mais dúvida nos fãs nesse final foi a presença da Nayuta ocupando o lugar que seria da Makima. Por que foi a Nayuta que voltou e não a Makima? Bom, a primeira possibilidade é que talvez seja a conveniência do Fujimoto. Agora, por ser a Nayuta, talvez não aconteça todas as merdas que a Makima fez acontecer na vida do Denji. Pelo menos eu me sinto muito mais segura com a Nayuta sendo o demônio do controle do que a Makima, né? Bom, eu vi alguns fãs teorizando que a Nayuta tá no lugar da Makima porque a Makima não teria motivos pra viver, já que o seu grande objetivo estava atrelado ao Chainsaw Man. Sem o Chainsaw Man, meio que a existência da Makima não teria sentido. Eu também vi uma outra teoria de que isso pode ter acontecido porque foi o Denji quem comeu a Makima e não o Pochita. Então, por isso que a Makima não teria sido resetada. E uma outra teoria que eu vi é que o demônio do controle, por ser o demônio do controle, teria o poder de controlar o seu próprio destino. Então, ao invés de reencarnar como Makima, ela teria escolhido reencarnar como Nayuta. E como o demônio do controle busca criar vínculos sem ser por meio do controle, acaba que a Nayuta seria uma opção muito mais adequada do que a Makima, porque a Nayuta criou vínculos verdadeiros com o Denji sem precisar controlá-lo, diferente da Makima que só tinha laços verdadeiros com seus doguinhos. Mas enfim, Denji e Power receberam da Nayuta a missão de matarem um demônio numa escola, sendo que a Nayuta estava super ocupada para cumprir essa missão, já que ela estava jogando videogame. E o Denji se lamentou porque isso era algo que ele gostaria de fazer. Mas seguindo a lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo, Denji e Power se dirigiram até a escola, sendo que Power estava revoltadíssima e morrendo de ciúmes porque o Miauzinho não deveria se apegar a ninguém além dela, e que isso deveria significar que a Nayuta seria o demônio do controle ou algo do tipo. Aqui, eu acredito que o Fujimoto quis fazer uma graça. Eu não acho que a Power sabia a verdade, mas normalmente ela costuma ter umas ideias muito absurdas que não fazem o menor sentido. Mas dessa vez, sem querer, ela acertou em cheio. É claro que isso também pode ser mais uma influência da linha do tempo original, mas o próprio Denji considera absurda essa ideia da Nayuta ser o demônio do controle. Bom, o Denji pediu a ajuda da Power para criar uma arma de sangue para que eles pudessem matar o capeta na escola. E como da última vez ele usou um machado, dessa vez ele queria que a Power criasse para ele uma motosserra. E essa referência, logicamente, dispensa explicações, né? Mas aqui tem um detalhe que me chamou a atenção. Se o Pochita, que era o demônio da motosserra, se devorou e apagou a sua existência, era pro conceito de motosserra ter deixado de existir também. Tudo bem que a motosserra aparecendo foi justamente para fazer alusão ao fato de que o Denji era o Chainsaw
Chainsaw Man, e que ele guarda alguma ligação com isso até nessa nova vida. Mas se o Pochita era o demônio da motosserra, não era mais pra existirem motosserras nesse mundo. Então tem duas opções. Ou o Fujimoto esqueceu desse detalhe e realmente errou quando foi fazer essa referência, ou, na verdade, o Pochita não era o demônio da motosserra desde o início, mas sim um outro demônio, que é uma teoria que eu defendo há anos. A minha opinião é que ele esteve ocultando a sua real identidade e adotou o nome Demônio da Motosserra como um disfarce, já que ele usava motosserras. Agora, qual era a sua verdadeira identidade? Talvez a gente nunca tenha essa resposta, mas uma teoria que rola entre os fãs é que o próprio Chainsaw Man pode ter consumido o seu nome original por meio do seu próprio poder. Enfim, com a derrota do demônio, a missão foi concluída e Denji viu uma galera jogando futebol, o que o fez se lamentar de nunca ter ido à escola. Um detalhe desse final é que o Denji continua ansiando pelas mesmas coisas. E por mais que ele tenha tido uma segunda chance para realizar os seus sonhos, não necessariamente ele vai conseguir tudo o que ele quer. E aí, como todos nós, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Ele vai ter que aprender a lidar com as frustrações e seguir com a vida. Mas talvez a lição que se possa extrair disso é que as coisas não precisam ser perfeitas para que ele seja feliz. Enfim, nesse momento, quem apareceu simplesmente foi o Buck pulando no colo da Asa Mitaka. E vendo essa cena, o Denji entendeu que ele e Power deveriam matar aquele demônio. Ele não tinha como imaginar que o Buck era inofensivo, nós que sabemos disso. Só que a Power estava muito mais interessada em lamber o sangue do demônio que eles mataram do que ir atrás do Buck. Então o Denji, acreditando que a estudante com o demônio no colo estava em perigo, saiu correndo com a motosserra em punho para ajudá-la. Porém, foi nesse momento que ele viu a Asa Mitaka tropeçando e prestes a cair em cima do Buck. Na hora, tudo parecia caminhar para repetir a tragédia que vimos no início da parte 2. E quando a queda quase acontece, Denji fez a escolha que mudou tudo. Ele largou a motosserra e segurou no braço de Asa, impedindo que ela caísse. Foi algo simples, mas simbolicamente foi um gesto enorme, porque o Denji evitou que a história trágica se repetisse. Sem contar que foi assim que Denji e Asa se conheceram e gerou esse painel lindo, um dos mais bonitos de todo o mangá. Depois disso, em meio a um leve constrangimento, eles travaram uma conversa curta, com o Denji pedindo desculpas e a Asa dizendo obrigada a Chainsaw Man, já que ele estava lutando com uma motosserra ainda há pouco. Esse obrigada a Chainsaw Man me passou a sensação de que foi como se algo da sua vida passada estivesse ressoando nessa vida atual. Tanto a ligação da Asa com a Ioro, como também a sua ligação com Chainsaw Man. E o coração do Denji palpitou e começou a bater diferente quando ele ouviu as palavras Chainsaw Man, demonstrando que o vínculo do Denji com o Pochita ainda existe. É como se isso comprovasse que a ligação entre eles é tão forte que ultrapassa o fato de que a realidade foi reescrita e que eles nunca se conheceram e nunca vão se conhecer. Mas o que eles viveram juntos por anos foi tão intenso e significativo que isso continua ecoando até nessa nova realidade. E, gente, isso é lindo demais. Bom, Denji e Asa ficaram algum tempo se encarando sem falar nada, até que ela se despediu e foi embora com um Buck voando atrás dela. Nesse momento, a Power agarrou o Denji dizendo que estava com fome, e quando o Denji disse que tinha sentido seu coração bater diferente ainda há pouco, Power respondeu que ele tinha a doença do Badump e que ela sabia disso por ter conhecimentos médicos. Mais uma vez, Power sendo Power, né? Por algum motivo que ele desconhecia, aquela garota chamou a sua atenção. E o Denji ainda ficou observando por um tempo, enquanto a Asa se afastava dele e ia de encontro com os amigos, que estavam jogando futebol. Nessa nova versão do mundo, Asa não parecia se sentir deslocada ou excluída pelos colegas da escola. Pelo contrário, ela parecia estar rodeada de pessoas que estavam felizes perto dela. E como o Denji garantiu que ela não caísse em cima do Buck e o matasse, a relação da Asa com os colegas acabou permanecendo a mesma, dando a entender que a Asa ficaria muito bem nesse novo mundo. E o painel final mostra Denji e Power indo embora, a caminho de casa, discutindo o que iriam comer, e Denji comentando que não tinha dinheiro, mas que pediria ajuda aos veteranos. E essa cena fez o mangá terminar de uma forma muito cotidiana, mostrando o Denji levando a vida normal, que era o que ele tanto queria. Ainda que ele não tivesse tudo que gostaria, o sacrifício do Pochita que resetou a história foi a estrada que o Denji precisou seguir para ter uma chance real de viver o que ele sempre quis. Galera,
Eu confesso que eu sou uma pessoa que não sou, assim, super fã de finais felizes, que eu gosto de chamar de final Disney. E ainda mais considerando o penúltimo capítulo, em que a gente viu o Potita apagando a sua própria existência, a gente sabia que o final já não ia ser 100% feliz, né? Então, assim, considerando que a gente já não ia ter um final feliz, eu acho que saímos no lucro em ver o Denji tendo a chance de refazer a sua vida, de buscar a felicidade e, sobretudo, de ter uma vida normal, que é o que ele sempre quis. E ele teve uma segunda chance de fazer isso graças ao sacrifício do Potita. Então, por mais que tenha sido um final agridoce, porque ele tem elementos felizes, mas não é um final 100% feliz, pra mim foi um final muito satisfatório porque eu pude ver a Power de volta, Nayuta de volta, Miauzinho, e como o mundo foi resetado, abre-se brecha para que o Aki também esteja vivo nesse mundo, ainda que ele não tenha aparecido nesse último capítulo. E o fato do Fujimoto ter optado por mostrar o Denji conhecendo a Asa no último capítulo é um sinal de que eles podem ter ficado juntos em algum momento. Tem espaço de interpretação para isso. Por outro lado, eu acho que não existe muito espaço pro Denji conhecer a Reze. Afinal, eles se conheceram porque ela tinha a missão de ir atrás do coração do Chainsaw Man. Então, o Denji não sendo mais o Chainsaw Man, tudo que está relacionado a isso não vai existir nesse mundo. É claro que eles poderiam se conhecer em outras circunstâncias, assim como aconteceu com a Asa e o Denji, mas talvez a Reze nunca tenha saído da Rússia e ido pro Japão se não tiver o Chainsaw Man. De qualquer forma, eu acredito que o objetivo do Fujimoto, ao optar por mostrar o Denji se reencontrando com a Asa e tendo todo aquele lance do Denji olhando pra Asa, a Asa chamando a atenção do Denji, enfim. Eu acho que o objetivo é mostrar que existe margem para que eles fiquem juntos em algum momento. Talvez por isso o Fujimoto não optou por mostrar a Reze no último capítulo, mas sim a Asa. Então, ainda que nem todo mundo tenha curtido o final, ou não tenha curtido algumas partes do final, até porque gosto é algo muito subjetivo, não tem como negar que o final é totalmente coerente com a obra e com o sonho do Denji. Tudo o que ele queria era levar uma vida normal. E com esse final, o sonho do Denji vai se tornar realidade. Eu acho que a perspectiva do final, depois do que aconteceu no penúltimo capítulo, era péssima. Porque tudo parecia indicar que o mundo tinha sido resetado e com isso o Denji nunca ia conhecer o Potita, nunca ia virar o Chainsaw Man e ia ficar preso na mesma vida miserável que ele tinha. E o pior, ele continuaria com problema cardíaco, o mesmo que matou a mãe dele, o que deixava no ar uma sensação bem forte de que o desfecho não seria muito bom. Mas acabou que quando a Power salvou a vida dele, isso deu uma possibilidade do Denji de correr atrás dos seus sonhos. Então, na minha opinião, é um final muito mais satisfatório do que a expectativa que se tinha a partir do penúltimo capítulo. E galera, apesar de ser agridoce por não ser um final Disney, eu achei esse final muito bom. É claro que tem problemas, como todo final. E eu vou deixar pra fazer uma crítica mais elaborada em um outro vídeo, porque eu também quero comentar outras coisas da parte 2. Mas o que mais me desagradou nesse final é algo que eu já tinha falado no review do capítulo 231, que o Potita não considerou, talvez por ser um demônio, que as experiências ruins dos traumas fazem parte da evolução pessoal. E o Denji passou por muito disso ao longo do mangá. São as experiências como um todo que fazem as pessoas amadurecerem, sendo que a gente tem a tendência de aprender mais com os erros. Então, eu achei problemático o Potita resetar tudo e tirar esse desenvolvimento que o Denji teve. Porém, o que eu entendo é que esse final é sobre segundas chances. E segunda chance é algo que muitas vezes a gente não tem na vida. A gente erra, a gente passa por coisas ruins e muitas vezes não temos a chance de consertar as coisas, tentar de uma forma diferente e começar de novo. Na verdade, a gente quase nunca tem a chance de começar tudo de novo e de fazer melhor. Quantos arrependimentos a gente guarda? Sabe aquela vontade de ter feito tal coisa diferente, mas a gente não tem a chance de mudar o que já foi feito? Então, é sobre isso o final. Pelo menos essa é a minha interpretação. E se a gente parar pra pensar, realmente todo aquele caminho que o Denji estava seguindo, ele estava longe de conseguir realizar o seu sonho de ter uma vida normal. Especialmente depois que ele fez a burrice de devorar o demônio da morte e o mundo virou um pandemônio, aí mesmo que ele nunca conseguiria levar uma vida normal assim. Então, o grande lance desse final é que ele é sobre segundas chances. E o Denji tem uma nova chance de alcançar o seu sonho de ter uma vida normal, fazendo as coisas de uma forma diferente, porque ele nunca vai ser o Chainsaw Man. Ah, mas não tá tão diferente assim porque ele tá na segurança pública.
ok, mas já tá diferente porque ele é um humano normal. Não tem a máquina querendo destruir a vida dele, não tem ninguém atrás do coração de Chainsaw Man e por aí vai. Agora, o Denji tem a chance de conseguir alcançar o seu sonho fazendo as coisas de forma diferente, aprendendo com novos erros e acertos. E ele tem essa segunda chance, essa grande oportunidade que normalmente as pessoas não têm na vida. E é sobre isso o final. Mas sim, de fato, eu concordo que o final foi rushado, eu senti uma quebra muito grande do capítulo 230 pro capítulo 231. Possivelmente todo o desenvolvimento que o Denji teve e outros personagens tiveram se perdeu quando o Pochita resetou a realidade. Talvez não perderam totalmente, mas com certeza perderam uma boa parte. Mas enfim, eu quero explorar isso melhor em um outro momento. De qualquer forma, o Fujimoto poderia facilmente ter entregado um final bem desgraçado, porque, né, a gente sabe muito bem do que o Fujimoto é capaz. Mas ele permitiu que o Denji pudesse ter a vida normal que ele tanto sonhava. É claro que eu queria que o Pochita estivesse na vida dele. Eu só queria que o Denji tivesse a chance de ser feliz. E agora ele tem essa chance. Enfim, eu chorei muito com o retorno da Power. Eu fiquei emocionada com o reencontro do Denji com a Asa. Na verdade, eu fiquei muito emocionada com o capítulo como um todo, ainda mais por ser o final dessa obra que eu amo de paixão. E a verdade é que eu curti muito esse final. Ainda que mereça ser alvo de críticas, o fato de eu gostar do final não significa que ele não tem problemas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas uma coisa que me agrada nesse final é que me parece que o Denji estava predestinado a passar por certas coisas de qualquer forma. O Denji estava predestinado a encontrar a Power. Então, ainda que o Pochita não exista, e ainda que o Denji nunca se torne o Chainsaw Man, ele ia encontrar a Power mesmo assim. Ou seja, o Denji estava predestinado a cruzar com algumas pessoas no seu caminho, de uma forma ou de outra. Não só a Power, mas também a Nayuta e a Asa Mitaka. Até o Aki eu acredito que ele também encontraria, mas fica a dúvida se o incidente com o demônio das armas de fogo também existiu nessa nova realidade. Mas me parece que o Denji estava predestinado a conhecer essas pessoas de qualquer forma. Então, eu gosto desse tipo de ideia porque demonstra que o vínculo que ele criou com essas pessoas é muito forte e verdadeiro. E de alguma forma, esse final me lembra o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um pouquinho antigo. Tem a Kate Winslet e o Jim Carrey fazendo um papel dramático. Mas esse filme é excelente. Mas enfim, esse aí é o final definitivo de Chainsaw Man? Galera, oficialmente sim. Tanto que a obra consta no Manga Plus como finalizada. Em outras palavras, isso significa que Chainsaw Man não terá parte 3. Inclusive, na mensagem final do capítulo lançado em japonês, aparece um agradecimento aos fãs e a Shonen Jump pede aos fãs aguardarem o novo trabalho do Fujimoto, o que não deixa de ser uma mensagem padrão. Mas galera, o fim da serialização semanal do mangá de Chainsaw Man não impede que novos materiais sejam lançados no futuro, como por exemplo, um fanbook respondendo perguntas que ficaram sem resposta e também um spin-off contando alguma história específica ou focando em algum personagem. E eu posso garantir pra vocês que eu vou continuar falando de Chainsaw Man no canal sempre que tiver alguma novidade, e eu ainda tenho pelo menos umas 3 histórias do Buddy Stories pra lançar como vídeo, que são histórias inéditas. E é um vídeo que dá um trabalho do cacete porque tá tudo em inglês e aí eu tenho que gastar meu inglês pra fazer esse vídeo, mas eu vou trazer pra vocês. E gente, ainda tem muito anime pela frente. Na próxima temporada será adaptado o Arco dos Assassinos Internacionais, então durante o lançamento, o próprio Fujimoto pode postar alguma explicação ou informação nova, como aconteceu na primeira temporada. Então galera, existe margem pra que seja lançado algum material novo de Chainsaw Man no futuro, desde que o Fujimoto queira. Só a história principal que acabou mesmo e a gente que lute com isso. Por fim, eu gostaria muito de encerrar o vídeo dizendo que semana que vem terá uma nova pausa ou um novo capítulo, mas a realidade é bem diferente. Então, o que eu gostaria de dizer pra vocês é que Chainsaw Man é uma obra que eu sempre vou ter um carinho enorme, assim como eu tenho muito carinho até hoje por Tokyo Revengers, porque foram 2 obras que eu acompanhei e dediquei muito tempo comentando aqui no canal. Eu até tenho uma tatuagem de Tokyo Revengers e no futuro vou fazer uma de Chainsaw Man também. Chainsaw Man esteve comigo em vários momentos da minha vida e foi uma obra que me ajudou muito quando eu tive depressão. Tinha vezes que eu ficava deitada sem conseguir sair da cama, mas quando saiu um capítulo novo de Chainsaw Man, eu melhorava. Especialmente quando o Denji fazia alguma bizarrice. E Chainsaw Man me fazia sorrir, me fazia feliz, mesmo nos meus momentos mais obscuros, sabe? Então, por mais que tenha se tornado insustentável, fazer esses reviews semanais nesses últimos 14 meses, por conta da minha rotina,
eu não desisti do canal por vocês, pelo amor que eu tenho por essa obra, e até por mim. Porque ao mesmo tempo que fazer vídeo durante a semana começou a afetar minha saúde física e mental, por mais que a parte 2 tenha sido cansativa de acompanhar em alguns momentos, a verdade é que eu amo falar sobre o Chainsaw Man. Então, por mais que seja um alívio na minha rotina não ter mais que passar por essa correria de gravar durante a semana, tendo que dormir pouco e ficar trabalhando no vídeo de madrugada e tendo que conciliar com o trabalho, eu vou sentir muita falta de Chainsaw Man. E só me resta agradecer todo o apoio que vocês me deram, toda a compreensão por aceitarem a demora em postar os vídeos. Mas infelizmente, eu faço o que dá. Na verdade, eu faço muito além do que dá. Mas só tem 2 pessoas no mundo que sabem a verdade toda e tudo que eu passei. E eu acho que 95% das pessoas teria desistido do canal se tivessem passado pelo que eu passei nos últimos anos. Mas é isso. Eu sou muito grata a Fujimoto por ter uma mente insana e brilhante e por ter criado essa obra que eu vou carregar com muito carinho por toda a minha vida. Eu também sou muito grata a vocês por todo o apoio, compreensão e carinho. Como eu disse, eu ainda vou falar sobre Chainsaw Man sempre que eu tiver a oportunidade. Então, não se inscrevam do canal por Jeová. E eu vou trazer em breve um vídeo comentando a minha opinião sincera sobre a parte 2. Ai, meu Deus, eu tentei não chorar, mas aí não deu. Bom, é isso. Se você curtiu o vídeo, capricha no like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E ative as notificações para que você seja avisado assim que saírem os próximos vídeos de Chainsaw Man. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.